Olá, meu nome é Arlen e hoje eu vou falar sobre o primeiro tema. O primeiro tema é: o que é o estudo da sociologia? O estudo da sociologia são os fatos sociais. O que são os fatos sociais? Toda maneira de agir, pensar e sentir que é exterior ao indivíduo e exerce sobre ele poder de coerção. Suas características: exterioridade, coercitividade e generalidade. Exterioridade define que as normas, regras e instituições existem de forma independente e fora das consciências individuais. Coercitividade representa a força de poder de imposição que as normas, leis, costumes, instituições exercem sobre os indivíduos, obrigando a se adequarem aos padrões e valores de uma sociedade em que vive. Generalidade define que os fenômenos devem ser comuns e a maioria dos membros de uma sociedade apresentem e repitam, independente da vontade isolada de um único indivíduo. As regras de observações dos fatos sociais. O fato social ele deve ser observado como se fosse uma coisa. O que significa tratar o fato social como uma coisa? Significa que a gente não deve sentir nada por aquilo. Geralmente uma coisa pode ser definida por algo que a gente não sente nada. Nem felicidade, nem tristeza, nem amor, nem ódio, nada. E o fato social, ele deve ser estudado assim, que a gente não sinta nada por aquilo. A gente tem que estudar sem sentir nada por aquilo, porque só assim a gente consegue estudar realmente de forma coesa aquilo que a gente está estudando. Um exemplo de fato social na atualidade é o cumprimento. Na nossa cultura, aqui no Brasil, é normal a gente cumprimentar com um aperto de mão. Isso é um fato social. Por quê? Porque ele exerce as três características de um fato social, que é a coercitividade. É algo que simplesmente fazemos mesmo que não queremos. Por exemplo, geralmente quando a gente não gosta muito de uma pessoa ou só não vai com a cara, a gente não queria, quando ela vem para apertar a mão da gente, a gente não queria apertar a mão dela. Mas geralmente a gente aperta, mesmo sem querer. Por quê? Não apertar causaria um constrangimento, algo a mais, né? Que a sociedade impõe. Tipo, será que eles estão com intriga? Ou será que, não sei o que, vão olhar como se o indivíduo que estendeu a mão e a outra pessoa não queria acertar estejam brigados ou algo assim. Exterioridade. Fazemos isso porque vimos outros fazemos e porque fomos ensinados a fazer isso. Por exemplo, aqui no Brasil, o cumprimento normal é o aperto de mão, mas já em outras sociedades é diferente, como no Japão, por exemplo, que é só um aceno com a cabeça. E isso é algo que a gente faz, que é apertar a mão, e eles não fazem. Por quê? Porque foram ensinados de forma diferente. Viram os outros fazendo o aceno com a cabeça e repetiram isso. E não foram ensinados a apertar a mão. Generalidade. O aperto de mão é uma coisa que acontece muito, não só no Brasil em si, mas em vários outros países do Ocidente, do Oriente, independente, em quase todos os continentes do mundo, o cumprimento é um aperto de mão. Isso é algo que se estende além de um indivíduo só. É genérico, é algo que quase todas as sociedades fazem. Agora, sobre como a sociedade se segura. Durkheim divide em sociedades tradicionais, antigas e modernas, mecânica e orgânica. Nas tradicionais, a solidariedade é mecânica. As pessoas são muito parecidas, fazem as mesmas coisas e têm a mesma religião. A união é pela semelhança. Já nas modernas, a solidariedade é orgânica. Somos todos diferentes, mas precisamos uns dos outros para sobreviver. É como os órgãos de um corpo. Divisão do trabalho.
Ou seja, quanto mais dividimos o trabalho, mais dependentes ficamos uns dos outros. Isso gera a coesão social, a união. Anomia. Mas às vezes essa união quebra e aí surge a anomia. É quando as regras sociais ficam fracas ou confusas e as pessoas perdem o rumo. É como se a sociedade estivesse doente. Exemplo de anomia. Um exemplo atual de anomia pode ser visto em crise econômica grave ou quando as pessoas perdem a confiança total nas leis, gerando o sentimento de terra sem lei, onde ninguém sabe mais o que é certo ou errado. Basicamente, Durkheim nos ensina que somos frutos da sociedade e que precisamos de regras e interdependência para não vivemos no caos.